Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Vamos agora receber com muito amor Marco Caldana, que vai nos trazer os ensinamentos desta noite. Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz e a luz do nosso divino Mestre Jesus esteja conosco neste momento, nos fortaleça, nos ampare, nos acalme, nos tranquilize e, acima de tudo, nos fortifique, para que possamos continuar a nossa jornada terrena, a nossa jornada de evolução, de aprendizado,
de conhecimento, buscando a nossa tão almejada evolução. Hoje, meus irmãos, falaremos um pouco sobre o aspecto religioso, sobre as bases, o aspecto filosófico da doutrina, através do primeiro livro codificado por Allan Kardec, livro que traz as orientações, as explicações, o ensinamento dos espíritos superiores. Falaremos hoje sobre a lei de conservação. Mas, primeiramente, fica-nos a pergunta: dentro da doutrina existem leis? Leis não são situações, conhecimentos que estão atrelados ao direito, à justiça? Essas são as leis dos homens, que mudam a partir dos tempos passados, que se transformam pelo entendimento da sociedade, pela própria evolução do grupo social. Falaremos hoje sobre as leis universais, aquelas que, desde o princípio, foram estabelecidas pelo Pai, pelo Criador, e seguem até hoje imutáveis. Elas não sofrem transformações. Nossa, mas que diferença então de uma lei humana para a lei divina? Sim, Deus é soberanamente justo, bom, conhecedor de toda a verdade, completo, pleno, absoluto. Pois se assim não o fosse, ele não seria Deus. Ele seria uma criatura, algo que fora transformado com o tempo. E não, Deus é atemporal, Ele é único. Sua criação está voltada ou estabelecida dentro dessas leis e seguem a estes princípios no progresso contínuo da evolução a que cada um de nós estamos estabelecidos. No Livro dos Espíritos, a definição, na pergunta 614, que deve-se então entender por lei natural ou lei divina? E a resposta dos Espíritos fora: a lei natural é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem, diferentemente da lei dos homens, que buscam estabelecer um senso, uma pseudo-justiça. A lei divina é o caminho para a nossa felicidade. Compreendê-la e buscar esta compreensão cabe a nós como passos desse processo. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. Ela não é infeliz senão quando se afasta dela. Pois bem, podemos compreender estas leis como o princípio e o caminho para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. E aí nos fica a curiosidade: quais são então estas leis? E para não correr o risco de esquecer nenhuma delas, farei aqui uma pequena cola do próprio livro, e são as leis naturais: a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, da conservação, a qual falaremos um pouco mais nesta noite, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, da justiça, do amor e da caridade e da perfeição moral. Estes são os aspectos, meus irmãos, que a doutrina nos amplia a consciência
para que possamos compreender melhor a nossa natureza, a nossa essência e, por que não, a nossa destinação. Fica, desde já, o convite à leitura do Livro dos Espíritos, a esta terceira parte que fala das leis naturais, das leis de Deus, para que possamos aprofundar um pouco mais o nosso olhar e o nosso conhecimento perante a doutrina dos Espíritos e perante a nossa própria existência. E aí nos cabe nesse capítulo a reflexão sobre a lei de conservação. Meus queridos irmãos, os Espíritos superiores neste tratado sobre o ser imortal, sobre o Espírito, nos traz a reflexão dos aspectos necessários à nossa evolução. Sobre esta observação, sobre este conceito, entendemos que a conservação para nós zela um pouco no princípio de um instinto que todo ser, poderíamos dizer até mesmo animal, traz consigo na preservação da sua vida. Dizemos que é instintivo porque todos nós, sem exceção, inclusive no reino animal, já desenvolvemos essas situações, essas vivências que nos fazem preservar a nossa vida corpórea. E aí poderemos ficar um tanto quanto confusos quando falamos tanto sobre aspectos espirituais e das leis naturais, das leis de Deus, fala objetivamente sobre uma questão de preservação, de conservação da nossa vida material, da nossa vida corpórea. Sim, porque os Espíritos nos trazem o entendimento que este veículo, esta vestimenta física que faz para nós papel tão importante na materialidade, nas relações materiais, que permite a nós esta encarnação neste planeta, é de fundamental importância para o nosso processo de evolução. Sabemos que quando encarnamos, trazemos conosco um sem número de bagagens espirituais, de situações para apreendermos, para compreendermos, para vivenciarmos. E este veículo físico, o nosso corpo, é para nós peça fundamental. É ele que nos permite interagir com o mundo físico. A conservação sobre esse aspecto nos traz o entendimento de que é de grande importância cuidarmos do nosso corpo físico como uma parte dos presentes dados por Deus para a nossa evolução. Quando falamos da nossa conservação, muito mais do que os aspectos que, em situações de risco, em perigos eminentes, temos ações reativas, é instintiva, a nossa natureza íntima faz com que hajamos de forma a preservar as nossas vidas, podemos entender esta conservação sobre os aspectos mais simples, como a higiene corporal, tão necessária para o bom funcionamento do nosso corpo físico, a alimentação, a saúde física, os cuidados para com cada um desses aspectos. Estar e ter este entendimento nos permite compreender que este presente desta vida nos é muito caro
para não cuidarmos de todos os aspectos que a interagem. Sobre este prisma, podemos compreender que cada um de nós, no silêncio da sua individualidade, deve preocupar-se com o seu próprio bem-estar. Garantir a cada um de nós, em determinadas fases da nossa vida, garantir também aos nossos descendentes, aos nossos antepassados, estas condições nos parte desta proposta encarnatória. O instinto da conservação tange a todos nós. Está como um ser latente dentro da nossa consciência. Alguns aspectos são muito claramente trazidos pelos irmãos espirituais, quando nos falam da forma como devemos agir perante essa materialidade. E algumas informações que são trazidas neste capítulo dizem respeito à forma com que nós passamos por esta encarnação. Os espíritos nos trazem o entendimento de que é lícito ao homem buscar as melhores condições para a sua vida corpórea, para a sua conservação. O, entre aspas, conforto de uma vida, sendo ele levado ou conquistado de forma lícita e correta, sem deixar que o excesso e que o supérfluo tomem parte da nossa jornada, ou seja, que eu não só queira para mim e esqueça dos meus semelhantes, dos meus companheiros de jornada, mas se eu tiver este equilíbrio consciencial, se a minha consciência me permitir entender até que ponto eu necessito e até que ponto eu posso compartilhar com o meu semelhante, e aí vem o nosso Divino Mestre Jesus e nos traz o exemplo da sua vida caritosa, de todas as passagens em que ele exalta a caridade para com o semelhante, resumindo os mandamentos em amar a Deus como acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, entendemos que este dividir, muito mais do que isto, é somar. É agregar e multiplicar as bênçãos que o alto traz para conosco. Nós podemos, sim, ter o conforto, lembrando de auxiliar os nossos semelhantes. E quem são esses semelhantes? Desde aqueles a quem dividem o lar conosco, ao nosso irmão que passa necessidade pelo mundo afora. Deus é único, e sendo único é o Pai de todas as criaturas. Todos somos filhos do mesmo Pai, sem exceção. Todos nós que habitamos esse planeta e que em algum momento habitamos, ou que num futuro habitaremos, fazemos parte da humanidade deste orbe. E como irmãos, devemos nos auxiliar mutuamente. Quando compreendermos a lei de conservação e as demais leis naturais, a nossa vivência será diferente neste planeta. Desde os aspectos mais simples, como os que tangem a nossa alimentação, e também é trazido neste capítulo uma reflexão sobre a maneira pela qual o ser hominal se alimenta, dizendo que ainda nos é necessário
sobre alguns aspectos, uma alimentação mais bruta, mais primitiva, e conforme a nossa evolução for alcançando níveis superiores, até mesmo ela será transformada, porque nós não teremos necessidade de tantas energias densas. A nossa relação com o mundo físico será mais sutil. Caminho para isso, evoluir. Caminho para isso, apreendermos, transformarmos o nosso hoje, o nosso agora. Jesus disse em certa vez que nenhuma figueira má pode dar bons frutos. Nenhuma árvore má pode dar bons frutos. Mas que toda árvore boa dá bons frutos. O entendimento de bom e mal, subjetivo como é, está relacionado ao nosso entendimento. E como foi colocado o caminho destas leis, é a nossa felicidade, a nossa evolução. Conforme alcançamos esses níveis superiores, entenderemos que nós também daremos bons frutos. Nós transformaremos a árvore que somos, e os nossos frutos serão belos, reluzentes, saborosos, porque esta é a nossa destinação. Acima de tudo, a felicidade é a nossa destinação. As provas terrestres, as dificuldades, as dores e amarguras são apenas passagens, necessidades, se podemos dizer, para o nosso crescimento espiritual. Espírito esse hoje atrelado a esta matéria, a este corpo físico, que falamos nesta noite ser tão importante conservarmos, tão importante cuidarmos. Mas uma palavra talvez modifique, ou melhor, melhore o nosso entendimento, a nossa compreensão. Esta conservação, esta busca pela melhor relação à nossa vida corpórea, deve estar sempre em equilíbrio com o nosso ser imortal, com o nosso espírito. Buscamos, numa casa espírita, o entendimento dessa realidade, até certo ponto nova, para a natureza humana, para a sociedade humana. Os aspectos espirituais abrem janelas para o nosso entendimento, descortinam dúvidas e tristezas, amarguras, porque entendemos que a nossa vida é eterna, a vida espiritual é eterna. O nosso corpo, passageiro, mas necessário ao processo evolucional. O nosso espírito alcança voos longínquos na escala de tempo, tanto pretérito quanto futuro, porque alcançaremos a perfeição relativa, a última destas leis citadas pelos espíritos superiores. Lei essa que diz que todos nós, sem exceção, independente do tempo que gastemos, seremos espíritos de luz, seremos felizes plenamente, encontraremos a perfeição relativa do Espírito, porque perfeito só o Pai o é. Nós alcançaremos o limite máximo aos espíritos, criaturas criadas pelo Pai perfeito.
exemplo para isso é simples. É só lembrarmos do Mestre, o ser mais perfeito que esteve entre nós. Ele que deixou seus exemplos, seu evangelho, sua luz, para descortinar as nossas visões. Para que possamos, pouco a pouco, compreendê-lo, entendê-lo, para que com ele possamos nos transformar. A vida com Jesus, ou em Jesus, é uma constante transformação. Porque através dos seus ensinos, do seu evangelho, descobrimos aquilo que os nossos olhos materiais não acreditam, mas que o nosso espírito se acalenta em saber, se felicita em saber. A nossa destinação é a felicidade. O nosso entendimento de Deus passou a ser o Pai de amor e de eterna bondade, de justiça e sabedoria, porque era assim, que Ele, Jesus, nos referenciava ao Pai. Não mais aquele ser punitivo, mas o Pai de amor e de misericórdia. E é sobre essa misericórdia que pedimos a Ele: olhe por todos nós, porque nós ainda somos errantes na nossa trajetória de evolução. Nós ainda estamos acometidos pela cegueira do espírito material, que não consegue compreender ainda a vivência de Jesus. Mas felizes estamos porque já demos os primeiros passos. E para todo o processo de transformação, o primeiro passo com certeza é o mais difícil. É o que nos tira da inércia do tempo e nos dá a condição de nos movermos em direção ao Mestre e ao Pai. Que possamos compreender os aspectos que os espíritos superiores nos trazem e que este ensinamento, muito mais do que palavras, gerem em nós sentimentos, compreensão, entendimento, para que a gente possa, pouco a pouco, estudando um pouquinho de cada vez, continuar o nosso processo de transformação interior, continuar o nosso processo de evolução, porque é para isso que aqui estamos, e é nisso que nos apoiamos para um futuro mais feliz. Não temos como reescrever o passado, já dizem os sábios. Temos apenas como transformar o nosso presente, e com certeza o nosso futuro será diferente, será mais leve, mais feliz, mais sábio, por que não, mais completo e pleno. Meus irmãos, que os ensinamentos dos espíritos superiores possam sempre trazer a nós uma reflexão, um entendimento. Como hoje, em poucas palavras, em alguns poucos minutos, falamos desta lei natural, a lei de conservação. Que junto de todas as outras possamos compreender os aspectos que nos movem a nossa evolução. E que, no silêncio da prece, a gente possa, muito mais do que ouvir estas palavras, mas sentir os espíritos superiores falando com nossa consciência, Jesus abençoando a cada um de nós e o amor do Pai nos envolvendo uma vez mais. Que este amor fique e permaneça com cada um de nós, por todo sempre. Que assim seja.
Vamos então novamente, erguendo nossos pensamentos a essa egrégora de espíritos que nos beneficiam hoje aqui. Vamos agradecendo por esta palestra, por essas informações sobre o Livro dos Espíritos, onde temos as leis morais. E aí hoje foi bem explanado sobre a lei de conservação. Dentro desse espírito de gratidão que nos move no momento, esse sentimento de gratidão que temos em nosso coração, vamos ofertar essas energias à espiritualidade maior, para que possam utilizar essas energias de gratidão onde for necessário. Vamos agradecer também a Jesus por ter tudo transcorrido bem nesta palestra. Vamos pedir a Jesus que nos acompanhe durante essa semana e nos ajude a refletir sobre os ensinamentos aqui mostrados. Precisamos evoluir. Estamos aqui encarnados para evoluir. A encarnação é uma bênção. Temos que aproveitar essa encarnação, aproveitar alguns minutos por dia para refletir sobre os ensinamentos. Vamos pedir a Jesus também que nos acompanhe em segurança para nossas casas, que possamos levar um pouco dessa gratidão, dessa bem-aventurança que recebemos aqui, dessas boas energias que aqui recebemos para nossas casas. Que assim seja, com a graça de Deus. Uma boa noite a todos. Obrigado.